O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo corporativo, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Tem alguém que não... alguma família que não tem alguém com histórico de câncer? Muito difícil. Porque o câncer tem uma incidência enorme, né? Muito grande. No Brasil dá mais de 600 mil casos por ano. É muita coisa por ano. Novos casos. Nos Estados Unidos dá mais de 1 milhão. Mas aí você inclui pele, que são coisinhas pequenas que não matam, Sim. Né? Até cânceres muito graves, como pulmão, melanoma, mama, próstata no homem. A gente pode. Então é difícil. Assim, o homem, por exemplo, tem um determinismo biológico para câncer de próstata. Né? O homem tem. Se ele viver até os 100 anos, ele tem câncer na próstata. Pode não morrer da doença. Pode não morrer. Determinismo biológico do homem. A mulher tem muito câncer de mama com a idade. A idade é um fator, não é, de câncer de mama na mulher. Então, viveu mais tempo, pode ter câncer na mama. Não que vá morrer, mas pode ter câncer na mama. Então, tem um determinismo biológico aí, vamos dizer, da senescência. O envelhecimento causa câncer. Assim como o sol. Se você toma sol desde criança, você vai ter uma ceratose, que é uma lesão pré-maligna, vai ter um câncerzinho em algum lugar. Aliás, você tinha, né, umas pipoquinhas. Sim, já tive duas, Eu não quero assustar a audiência, a gente está começando essa conversa. O assunto, ele é um assunto sério, porque a saúde é algo sério. E eu trouxe uma pessoa séria na sua profissão, séria na sua vida, mas com um astral que muito me inspira. Dr. João Carlos Simões. Seja bem-vindo ao podcast. É um prazer enorme estar com você. A gente vai falar desse assunto que assusta muita gente, né? Eu perguntava para ele se existe alguma família que não tenha algum histórico de alguém, né, que tenha vivido um bom tempo, que não apresente. Quem de nós não conhece alguém que tenha passado por um câncer e que o câncer possa ter sido terminal na vida da pessoa? Pode. Ou não, ou seja, algo transitório. Curável. Né? Outro dia eu ouvi uma cientista falando que a cura do câncer, ela existe para cada tipo de câncer, desde que seja bem tratado. E feito, existe uma palavra fundamental na saúde, não é nem em oncologia, chamada prevenção. Prevenção primária. Né? Na mama, câncer de mama é o câncer mais comum depois da pele, no Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Nos Estados Unidos também. Então, câncer de mama é o mais comum nas mulheres, mas tem prevenção, diagnóstico precoce, sim, mamografia, não é autopalpação, não. Esse que falava no Ministério da Saúde, faça a sua palpação, não, isso não vale. Para mama é mamografia, a partir dos 40 anos, mamografia. Anual, né? Então, começa por aí. Daí, se a pessoa apareceu alguma imagem, uma microcalcificação, ela vai ser tratada, vai ser diagnosticada, pode ser tratada e curada, dependendo do estadio da doença. O que é o estadio? É o tamanho do tumor, se tem ínguas ou se tem metástase à distância, quer dizer que a doença foi para outro órgão. Deixa eu fazer uma viagem no tempo com você. Acho que é bom. Eu quero viajar no tempo com duas histórias aqui. Primeiro, a sua história. Você de criança, você pensava assim, quando eu for adulto, eu quero estar passando a faca nas pessoas. A única lembrança que eu tenho, engraçada, da minha infância, é que a minha avó e minha mãe ia fazer galinha, cozinhar galinha. Então, e tirava os órgãos da galinha naquela época. Acho que você lembra disso. Sim. A moela, o coração. E eu ficava maravilhado. Meu pai faz isso ainda em casa. Eu ficava maravilhado com os órgãos, né?
Eu ficava maravilhado. E eu sempre, na anatomia, eu fiz Federal do Paraná, né? De 67 a 72, uma turma notável, turma do Alcini Guerra, colegas notáveis, inclusive. Eu digo Alcini porque foi ministro da Saúde no governo Collor, né? Então, pessoas brilhantes. E eu sempre gostei muito de anatomia, muito. E o cirurgião precisa saber muita anatomia, porque a anatomia é o farol que guia as mãos do cirurgião. Porque é muito fácil você ter um pequeno deslize ali na anatomia e fazer uma lesão de estruturas que são importantes e que não devem ser lesadas. Então, para mim, a inspiração foi essa. Foi com a galinha da minha mãe, na época de criança, que eu gostava muito. Mas a tua vontade... E era a parte biológica, vamos dizer assim, mais com a parte humana, humanística, né, da profissão. Sim, não foi para veterinária, né? Não, nem matemática, né? Que eu detestava. É isso daí. E aí você prestou vestibular com a vontade 67, de ser médico? 67. É assim, eu não tive ninguém da família médico. Meu pai era muito humilde, né? Era um trabalhador humilde na renovadora de pneus OK, ali na Praça 19 de Dezembro, do Homem Nu, que não tinha mulher nua, né? Depois foi transladada, né? Aquelas coisas da época, né? Esse falso puritanismo, né? Que nós sofremos sempre. E meu pai era muito humilde, né? E eu estudei no Colégio Estadual, no Paraná, uma excelente instituição de ensino. A gente reverencia, né, tudo que a gente passou, porque era gratuito, sim, de graça, né? Sim. Não pagava nada, né? O grupo escolar, professor Brandão, aqui no Juevê. E foi assim muito empolgante tudo isso, sabe? E então eu não tive exemplos de família de médicos, né? Mas desde cedo, desde a parte acadêmica, eu tive eu acho que uma grande vantagem até em relação até à minha turma. Eu entrei no Hospital Evangélico de Curitiba, que na época era Hospital Evangélico de Curitiba. Era um hospital que tinha indigentes, que nem o HC, que nem o meu hospital, né, da Federal, que era o Hospital de Clínicas. E eu entrei em 67, no primeiro ano de medicina no hospital. E comecei a ver e participar das atividades médicas todas. Mas veja, desde o começo, assim, eu frequentava as enfermarias para aprender a fazer injeção intramuscular, endovenosa, medir temperatura, pressão, junto com as enfermeiras. E isso me deu uma distinção muito grande de valorizar muito toda a área de saúde. Eu valorizo demais a enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem, até a enfermeira alto padrão, que são fantásticas, né? Porque elas estão do lado do paciente, do lado, sempre. O médico vem de vez em quando visitar o paciente, ou se tiver uma emergência e tal. Mas elas estão cuidando do paciente. E eu fiz isso, essa trajetória. Daí comecei a instrumentar a cirurgia. Instrumentar. Não comecei a ajudar. A instrumentar primeiro. Muito tímido no centro cirúrgico, mas eu participei de tudo. Até de cirurgia com o Dr. Carlos Moreira, né, que é um dos fundadores aqui da parte oftalmológica de Curitiba. E todas as cirurgias eu entrava. Ortopedia, neurocirurgia, o Raton, que já é falecido. Então eu tive uma vantagem, talvez, de participar muito disso, a par de estar estudando medicina na Federal. Quer dizer, Unir prazer, a teoria inclusive, com a prática. E tinha prazer nisso? Muito, muito, muito. Não me senti nem um pouco tolhido. Eu não ia em baile, não ia em festa. Eu trabalhava, eu estava lá e não ganhava. No evangélico a gente não recebia nada. Recebia o lugar para dormir, para ajudar, não é? Tinha os plantões ali do hospital. E a gente trabalhava muito e convivia, né, com toda essa atmosfera. Claro que era um pouco pesado, né, para um estudante de medicina, no começo, nos primórdios, está, às vezes, vendo lá todos os reveses da saúde, né, as dificuldades. Né? E comecei a frequentar a oncologia com o meu mentor maior, uma pessoa
que eu devo, que eu faço meu preito de gratidão, que é o Dr. João Batista Neiva, professor Neiva, na verdade, porque ele foi o fundador da disciplina de oncologia que eu lhe falei ali, né? Essa disciplina que depois eu retomei quando ele se afastou, né, da faculdade evangélica. A faculdade é de 69, o hospital é de 59, fez aniversário agora dia 5 de setembro. E eu entrei em 67, então eu entrei precocemente, né, no hospital. O hospital tinha 8 anos. 8 anos, né, de fundação. E a faculdade é de 69. Então eu vi a formação da faculdade. E comecei a dar aulas até, desde acadêmico, ali ia participar, né? Porque eu estava ali, estava trabalhando e tinha a parte prática, dava aula de dissecção venosa para os acadêmicos, convivi muito com todas as primeiras turmas, né? Convivi com todos eles, que a primeira turma foi graduada em 73, um ano depois de mim. E tem um fato interessante, que a primeira turma foram os excedentes, a primeira turma foram os excedentes da Federal, da minha turma, quando eu entrei na faculdade, em 67. Ficou um monte de alunos, né, que não entraram. E daí fizeram um processo junto ao governo, na época Costa e Silva, e conseguiram daí ser colocado em várias faculdades no Brasil. Abriram vagas. E a evangélica foi premiada com a primeira turma, que eram os excedentes da minha turma. Da tua geração. Da minha turma, da turma da Federal, de 67 a 72. E na minha turma entrou também mais excedentes. A turma ficou com 180 alunos, ficou enorme, mais de 60 alunos entraram, eram 160, 220 alunos, ficou uma turma enorme, só que ficou bem dividida, né? A faculdade se preparou para acolher todos esses excedentes. Então foi a turma de excedentes de 67 que se graduaram em 72. Todos se formaram bem. E depois todos se irmanaram, né? Teve um pouco de problemas, sempre assim, mas tudo deu certo. E em que momento você falou? Você escolheu oncologia. Então, quando que você tomba para o lado da oncologia? Foi bem que você falou. Então, em 68, o Neiva veio do AC Camargo. Foi o primeiro oncologista de formação de Curitiba. Cirurgião oncológico. Ele é o primeiro, pouca gente sabe disso, de Curitiba. Existiam cirurgiões faziam câncer e tal, mas ele foi o primeiro que tinha um título de especialista de um hospital que é referência de câncer, você sabe, o Hospital AC Camargo, que é o Hospital do Câncer de São Paulo, da capital, né? Fundação Antônio Prudente. O Prudente foi um dos primeiros oncologistas que fez formação na Alemanha e tal, e que compôs todo esse time do AC Camargo, que foram os primeiros oncologistas, na verdade, né? Nas diversas áreas, até nos primórdios da quimioterapia, o Junqueira, o Roxo Nobre na radioterapia. E eles publicaram um livro que foi um marco na cancerologia. Em 1969, eu era terceiranista de medicina da Federal, e eu comprei esse livro, chamava-se Cancerologia Prática. E trazia assim um arcabouço do conhecimento prático da oncologia até 1969. Foi muito interessante essa formação. Eu tive ele como meu mentor, meu tutor na oncologia, né? E depois voltei, quando eu fiz, depois da minha pós-graduação em Ribeirão Preto, eu fiz carreira universitária, né? Já, como eu falei para você, ligado à faculdade. Não se pode deixar de falar do nome do professor Daniel Egg. Ele foi um dos primeiros diretores do hospital, que estava lá na inauguração do hospital, evangélico, na igreja presbiteriana. O evangélico reunia 11 denominações evangélicas aqui de Curitiba para manter o hospital, que fornecia atendimento para indigentes. Não tinha SUS. Pessoas que você tinha que fornecer o possível para atender essas pessoas, homens e mulheres pobres, né, carentes socialmente, e não tinha previdência social da parte médica, né? O SUS só veio em 88, você sabe disso, na Constituição. Tinha o INAMPS e a PETEC, esses institutos, né, que forneciam saúde.
mas no sentido de saúde social, pública, não é? Só veio com o SUS depois. Mas o SUS daí pagava, né? Pagava o hospital, paga o tratamento, paga o médico, né? O SUS, apesar de pagar pouco, paga. Né? Mas antigamente era o indigente. Na federal era só indigente e no evangélico também. É um hospital de cunho social muito importante para Curitiba. O professor Daniel Egg, sabendo que eu fui para Ribeirão Preto fazer pós-graduação, mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, uma excelente faculdade e escola, assim que eu cheguei aqui em 1977, ele me convidou para ser professor da faculdade. Fez um convite, né, para ser levado à congregação da faculdade, né, não precisou concurso, né, só pelos meus títulos universitários, que ele sabia que eu ia terminar o doutorado, que é o título maior, em 78, que eu terminei o doutorado. Em 77 eu terminei o meu mestrado em Ribeirão Preto, na USP. E ele me convidou, eu aceitei, mas só que eu comecei na técnica operatória, que também fazia parte da minha formação técnica. Né? A técnica operatória que estuda os movimentos da manipulação da diérese, da síntese, da hemostasia, quando você faz uma cirurgia. Né? Quer dizer, o estudo é um estudo clássico, né? Diérese, síntese, hemostasia, exérese do tumor. E eu comecei... Mas junto com a técnica operatória, com o ensino básico da técnica operatória, que tinha também na Federal, com o professor Romanó, né, um nome importante da Federal, existia uma parte que era cirurgia experimental. Nós operávamos cães. Está proibido, não existe mais. Mas operávamos cães com toda a ética, com todo o cuidado. Os cães não sofriam. Né? Eram feitos com todas as normas éticas e técnicas para que os alunos operassem um ser vivo, um animal vivo, né? Com ética, com humanismo, com todo o cuidado que se deve ter com a cirurgia experimental. Assim como os ratos. Também em pequenos animais se fazia pequenos procedimentos técnicos para eles aprenderem que com um animalzinho pequeno você tinha que ser mais delicado, e os fios mais delicados, né? Microcirurgia. Em Ribeirão Preto, só abrindo um pouquinho parênteses para falar dessa cirurgia experimental, eu fiz transplante de coração em ratos. Tirava o coração de um rato, o Easter, é um tipo de rato, e implantava no abdômen. Ele ficava com 2 corações batendo, vivos, 2 corações. E isso se faz com uma técnica microcirúrgica. Então, a cirurgia experimental era um braço da técnica operatória que ajudava os alunos a refletirem na parte experimental. Se eu estou refletindo aqui, ouvindo essas histórias, imagine quem está ali. Quem está ali. Com a responsabilidade de operando uma vida ratinho, ali, né? Um ratinho que você cuidava. Ele não tinha dor. Ele era anestesiado. E o cão também. E o cão era cuidado depois, ou sacrificado, para ele não sofrer dor. Né? Isso acabou. Foi cortado isso daí, a técnica operatória. Né? Você sabe que a USP tinha também isso. Todo mundo, toda faculdade que se preze um ensino para mostrar para o estudante as coisas vivas que sangram, que você tem que saber fazer a incisão, a diérese, a hemostasia, a síntese, a sutura, são ótimas faculdades, né? Porque você está mostrando ali. E a equipe da turma tinha um anestesista, o cirurgião, o auxiliar, a instrumentadora. Era uma equipe como se fosse operar um ser humano. Foi uma coisa fantástica. Eu fiquei 35 anos na técnica operatória. Quando acabou a dissecção dos animais, dos cães, né, que foi proibido. Que ano que foi isso proibido? Agora esse século já. Foi nesse
2000, a gente se perde, né, no tempo. 1900 e pouco. Não, foi antes. Foi antes. Final do século XX, né? Você vê porque eu estou transitando, né? Entre o 19, no tempo entre o 20 e 21, né? Eu já estou no 21. Eu vou te falar porque daí a disciplina de oncologia, que foi a minha segunda disciplina, daí eu saí da técnica, primeiro porque era porcos, deixou de ser cão. Tudo bem, eu também participei, né? Mas daí achei que não era tão agradável, sabe, operar porcos. Mas também era possível transmitir aos estudantes esse ensino ao vivo, de um animal vivo, não é? E o porco era feito com anestesia, junto com um veterinário, na sala. Foi muito bom. Mas daí eu pedi licença da técnica operatória, licença, eu sou licenciado, e surgiu a oportunidade de resgatar a disciplina de oncologia, que foi fundada pelo Neiva, aliás, foi dirigida pelo professor Neiva, que eu falei, que é uma pessoa importante para mim e para a própria oncologia aqui de Curitiba, lá nos primórdios de 77, 72, 74, ele já começou com a disciplina de oncologia, né? Eu estava já recém-formado, eu dei aula na oncologia com ele, né? Como professor, antes de sair para a minha pós-graduação. Ele começou antes, 74, eu dei aula na oncologia, carteira assinada, 73, 72, 71, 69... 69, não, estava no terceiro ano, 72. Ele começou já em 71 a disciplina de oncologia na evangélica. E era uma das poucas faculdades do Brasil, nessa época, que tinha disciplina de oncologia. A minha faculdade não tinha oncologia como disciplina, tanto da parte clínica como cirúrgica, porque hoje já tem os vários segmentos, vou te explicar. Nem na USP. Nem na USP tinha oncologia. Agora tem tudo. Oncologia clínica, oncologia cirúrgica e tal. E eu pude implantar a disciplina, resgatar a disciplina em 2002. A disciplina de oncologia. Ela começou, foi extinta, saiu do currículo, e eu consegui reintegrar no currículo da evangélica em 2002. E com esse arcabouço de ver a parte clínica, que já estava bem adiantada, né? Já tinham novas drogas, já tinha um panorama de prevenção, de pesquisa para câncer muito grande, né? Então, sem deixar a parte clínica e sem deixar de premiar a parte cirúrgica da oncologia, né? Porque a cirurgia tem 3 pilares, tem mais pilares, mas tem 3 a oncologia de tratamento. Cirurgia, é o pilar forte, porque você não trata doente sem ter uma biópsia. Quimioterapia, que é um pilar que se desenvolveu muito a partir de 1948, com as drogas, né? E radioterapia. Hoje nós temos um outro braço que chama-se imunoterapia. E daqui a pouco tem até engenharias moleculares com as chamadas CAR-T-cells, né? Ou com as T-cells, chamadas, em melanoma, por exemplo. Colhe a célula do linfócito que está lá do lado do tumor, você imagina que coisa. Colhe os linfócitos, que são as células que atacam o câncer, quando tem. Essas células são chamadas TIL, T-I-L, né? Lymphocyte Infiltration Tumor. São linfócitos que estão ali junto ao tumor. Isso é só em centros de altíssimo nível, né? Estados Unidos, Israel, só para você saber. Pegam essas células do tumor, de um pedaço do tumor, da biópsia, cultivam
ampliam essas células para formar bilhões de células desse tumor, injetam depois no paciente que está com câncer avançado. É terapêutica para câncer avançado. Não é para câncer cirúrgico. Uma coisa é você tirar o câncer e você cura. Isso é a última palavra. Para melanoma. E tem tido bons resultados isso? De cura, entre aspas aí. Resultados surpreendentes. Surpreendentes. Assim como para leucemia, aquela chamada CAR T cells, né? Que pega também as células do tumor, consegue manipular essas células e injetar de novo no paciente para combater leucemia, linfoma, etc. É como se ensinasse o organismo a combater... Isto mesmo, ensinar ele a reconhecer o tumor. Porque esse talvez um dos grandes problemas, né, do organismo, não é? O câncer é um defeito genético, né? Lógico. Mas o câncer, ele cresce porque o nosso corpo deixou de reconhecê-lo. Ele consegue... O bandido consegue se esconder no seu próprio corpo. E ele aparece na tireoide, na mama, na próstata, e o teu corpo não combate. Então, escolher alguma maneira de que essas células possam reconhecer. Isso também é feito indiretamente com a imunoterapia chamada. Que é recente. Recente. Muito recente, né? São os anticorpos monoclonais que se ligam, né, ao tumor. Faz com que o linfócito, que é essa celulinha pequena, que são bilhões de células, que são killer cells, são matadoras de tumor, como são matadoras de bactéria, né? Também, mas são matadoras de tumor, são próprio para tumor, elas passem a ver o bandido. Então tem remédios que, apareceu o bandido e o linfócito consegue reconhecer, o próprio corpo consegue combater a doença. É a última palavra. Imunoterapia, exatamente. E isso não é vacina, sim, não é vacina. É outra coisa. Vacina é outra coisa. Sim. É quando você injeta alguma coisa para despertar uma resposta imunológica dessas células, dos linfócitos. Linfócitos, macrófagos, né? Que come o tumor. É isso. Vamos lá, eu acho que eu me perdi em alguma coisa no tempo. Quando você se perde, eu estou me encontrando aqui. Nessa história a tua trajetória com relação à trajetória da oncologia, do desenvolvimento de novas tecnologias, você tem que se manter atualizado o tempo todo, né? É muita coisa. Mesmo sendo um professor, é muita coisa. Nunca deixa de ser aluno. Tá sempre... Não, o médico é um eterno estudante. O médico, eu digo, é um eterno residente, né? Residente é aquele que começa a aprender depois de graduado. O médico não pode parar de estudar se ele quiser ter um bom desempenho, ser competente na área. Ele não pode parar de estudar e ele tem que praticar, né? Então, a medicina, a formação dos médicos tem um problema terrível que eu considero, porque eu dei aula 50 anos, né? Eu comecei em 74 a dar aula na evangélica. Eu só dei aula na evangélica, né? Apesar de ser da federal, eu não entrei na federal. Fazendo 50 anos esse ano. O ano passado eu aposentei. Né? Ano passado. Eu comecei a dar aula em 74, como médico, né? Comecei a dar aula. Então agora são 50 anos, né? 2024. Você vê como o tempo passa. E o que eu vejo, e o que eu sempre procurava mostrar para os estudantes, é que assim, não existe medicina sem prática. Que era o que eu fazia desde o começo. Não existe medicina sem prática. Você tem que estudar, mas você tem que ver e fazer. Fazer. E tocar nos pacientes, né? Podemos fazer um pouco dessa crítica aberta à classe médica? Mas acho que é uma crítica válida e pertinente. É assim, ó, o médico tem que estar junto do paciente, mas junto no sentido de segurar as mãos e examinar o paciente, o exame físico, além da semiologia, né? A história clínica. Ele tem que estar junto, ele tem que estar sentindo, e ele tem que ter um coração muito grande para
entender o sofrimento do paciente. Que aquilo, falando de câncer, que é uma coisa... Sim. Que é o imperador de todos os males, né? Você sabe. O câncer é o imperador de todos os males. O câncer é uma doença letal, uma doença terrível. É claro que você cura muito. Câncer de pele você cura com cirurgia, com laser, com radioterapia, com eletrocoagulação, com vários métodos, crioterapia, criocirurgia. Então você cura, são lesões chamadas carcinoma basocelular do sol, né? Da irradiação actínica, da radiação CBC. É CBC. E tem o SEC, que é um pouquinho pior, são todos de pele. E tem um que vem da pinta, que é o melanoma. Esse é grave, sempre é grave. Precisa ter cuidado, precisa fazer o diagnóstico precoce, tirar as pintinhas, né? Que crescem, que tem bordas irregulares. A pessoa de olho azul, olhos claros, azuis, pele muito sensível ao sol, precisa cuidar das pintas. Mudou a pinta, tem que ir no médico, no oncologista de preferência, ou no dermatologista que faça câncer. Num dermato bem especializado. Daí pode fazer aquele photo finder, fazer mapeamento do corpo, das pintas. Vale a pena falar sobre tudo isso, né? Porque câncer de pele também mata. O melanoma é letal. Muito letal. Quando ele está em fase avançada, né? É uma doença ainda desafiadora, o melanoma. A mortalidade, apesar de todo o progresso e do diagnóstico precoce, que eu digo, da dermatoscopia, né? Do photo finder, que olha as pintas, aumenta, a mortalidade não diminuiu do melanoma. Incrivelmente. Nós falamos da prevenção, né? Mas não diminuiu. Prevenção de pinta é feita com esses instrumentos. Eu ia te perguntar, até quando você falou dessa mortalidade que não diminuiu. Não diminuiu. Melanoma não. Vocês que eu digo assim, a classe médica, principalmente a classe da oncologia, aliás, como acho que qualquer ramo de especialização na medicina, ela se apoia muito para entender os resultados das terapias e dos tratamentos de acordo com estatísticas, né? Sempre. Essa estatística, ela muda com o tempo? Assim, você tem incidência, tem mortalidade, isso tudo é estudo matemático. A incidência... Por exemplo, assim, tinha algum câncer que antigamente matava muito e hoje quase não mata? Você tem curvas, por exemplo, do câncer de próstata, na linha do tempo, 1900 até agora, né? Que aumentou, e depois quando se começou a fazer o PSA, ou o toque, caiu, não é? E depois, a mortalidade eu estou falando, e depois a curva se mantém, não é? E você tem câncer, como de mama, que está aumentando a mortalidade, apesar do diagnóstico precoce que você tem de detectar tumores pequenos na mama. Então, será que mudou a biologia? Será que o câncer se tornou mais agressivo? É que o câncer não é um só na mama. Ele tem uns 4 tipos principais, né? Tem receptores de hormônio, tem receptor de HR2, que é uma proteína de um tipo específico chamado HR2. Tem o tumor que é triplo negativo, que não tem nenhum marcador. Esse é muito violento. É um câncer que se espalha muito, tem uma mortalidade maior de todos eles, independente do tratamento. Você imagina que coisa, né? Ou seja, ele dá metástase precocemente, ele se espalha precocemente pelo corpo. Então essas estatísticas tem sempre na literatura médica, tanto em relação ao que você usa de remédio, como em relação a qualquer tipo de tratamento. O que deu o melhor resultado para você poder saber o que vale a pena fazer, não é? Por exemplo, para tireoide, você tem que tirar toda a tireoide, dá para deixar um pedaço? Tudo isso são estudos feitos na linha do tempo, com inúmeros casos numa determinada instituição ou em várias instituições de oncologia. E isso vai para um depositório de informação? Sim. E lá todo mundo nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, né? Aqui menos, mas lá a coisa é muito bem feita, a estatística, a bioestatística é muito bem feita. Onde que você se atualiza? Revistas médicas, New England,
revistas da especialidade, né? Você tem várias revistas, a maioria é inglesa, de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, francês, né? São as literaturas dominantes de medicina. Espanha tem boas publicações. Então, geralmente periódicos médicos, onde se publica trabalhos de altíssimo impacto, que mudam o que você faz na prática médica. E como é que você muda a tua prática médica quando você descobre que tem um tratamento novo? Quando você discute os trabalhos que saíram publicados e você vê se aquilo condiz com o que você estava fazendo, ou se mudou o paradigma. Mudou o paradigma do tratamento do câncer. Vou te exemplificar. Até 1970... para tratar um câncer de mama de 1 centímetro ou de 5, você tirava a mama inteira junto com os músculos e os linfonodos, as ínguas debaixo do braço. Ou seja, você desmontava a mulher. O câncer podia ter 1 centímetro. Não tinha propósito isso. Porque ficou um dogma do tratamento do câncer. Mastectomia radical. Pele, areola, papila, músculo, linfonodo. Era a cirurgia de Halsted-Meyer. Lá do início do século, no final do século XIX, 1894, ele publicou. Essa mastectomia ficou até 1970. Para tudo. Para tudo isso, no mundo. No mundo. Era um paradigma, era um dogma. Não, se você fizer pequeno... Não. Daí começou a ser rompido. Não. Espera um pouquinho. Vou deixar o músculo. Tiro só as ínguas. Não. Vou deixar a mama, um pedaço. Deixo o resto da mama. Já ficou melhor para a mulher. Porque é um órgão sexual, é um órgão anatômico importante, é um órgão de representação feminina, de identidade, que ninguém pode dizer que não. Quer dizer, você deve manter essa simbologia anatômica da mulher, né? Você deve prezar isso. Então, o ideal é que você nem mexesse na mama, né? Atacasse o tumor por fora até, né? Então, a cirurgia continua sendo feita para a mama, mas não a mastectomia. Você faz tumorectomia. Você tira uma íngua, você não tira todos. Antigamente se tirava 35 ínguas, tirava tudo. Não se tirou, cada vez foi diminuindo. Então, as cirurgias foram se tornando menos agressivas, menos invasivas e menos mutiladoras. Menos mutiladoras, em benefício da mulher. Claro, tem químio, que não é bom. Cai cabelo, algumas, né? Passa mal, vomita. Então, isso também não é bom. A quimioterapia também não é natural, né? Mas não é só isso que existe. Existe quimio oral, existem outros métodos. E radioterapia é o menos agressivo, vamos dizer assim. É um tratamento local, é como se fosse um banho de luz, né? Só que é irradiação. Não é irradiação gama, irradiação de prótons e radiações desses elementos iônicos, né, que acabam matando a célula. Mas todo tratamento tem um certo problema, tem certas... tem efeitos colaterais. O efeito colateral sempre vem, né? Sempre tem efeitos colaterais, sempre você tem problemas que precisam ser corrigidos ou atenuados em benefício do paciente. Seja vômito, seja inapetência, astenia, né? O paciente se queixa de fraqueza durante a químio. É uma coisa de difícil tratamento. Pergunta para qualquer oncologista aí desses grandes hospitais. Como é que você trata a astenia da quimioterapia? A fraqueza que o paciente sente? Ele não vai te dar um remédio. Tem que manter a atividade física. É isso. Mas veja, não tem. Dá um remedinho, dá um estimulante. Não passa a fraqueza. Não passa a astenia.
Não passa. É terrível. Né? E tem coisas mais sérias. Tem neuropatia, que ataca os nervos, né? Periféricos. A medula óssea, né? Leucopenia abaixa. A defesa pode dar neutropenia febril. As bactérias podem aproveitar essa baixa de defesa. Tudo é difícil. Quimioterapia não é água com açúcar, nunca foi. Mas ela, com o passar do tempo, está melhorando os remédios? Sim. E a maneira de controlar os efeitos colaterais. Né? A quimioterapia começou com uma arma da Primeira Guerra Mundial, que é a mostarda nitrogenada. Arma da guerra. Gás de guerra. Era um gás de guerra utilizado na Primeira Guerra, 1914 e 1918, que era usado nas guerras, né? Agora está banido, né? E esse gás queimava a pele. Gás mostarda. Gás mostarda. Mas veja como a medicina é fantástica nessa história. E esse gás queimava a pele, mas não matava por isso. Ele era inalado, não é? Ele ia para a corrente sanguínea e ele provocava a queda das plaquetas e dos glóbulos brancos. Ele era um imunossupressor, ele era uma quimioterapia também, só que não sabiam que no gás tinha a mostarda nitrogenada, que depois foi sintetizada nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. Nos Estados Unidos sempre brilhante, né, em pesquisa, claro. E lá, em 1948, né, Gilman, esses pesquisadores, sintetizaram a mostarda, que foi usada para leucemia e linfoma. E que mostrou resultados nesse tipo de câncer líquido, né, hematológico, né? E assim foi se desenvolvendo as outras drogas, né? Daí veio o metotrexate, né, os bloqueadores das purinas, das pirimidinas, tudo do DNA, né? Porque o câncer é um defeito do DNA. Né? Esse crescimento dessa célula é por um defeito. Mas é claro que depois, por volta de 1988, por aí, foram se descobrindo os proto-oncogenes, os genes do DNA, né? que podem sofrer mutações e transformar aquela célula benigna num câncer. Então, vamos exemplificar. O sol com a pele, que é o exemplo mais comum, por exemplo, um dano físico, né? A radiação ultravioleta entra e vai atingir o oncogene chamado P16, da camada basal da pele. E ali ele faz a mutação dessa célula da camada basal, formando carcinoma basocelular. É um câncer. Claro que é um câncer localizado, de crescimento lento, não dá metástase, né? Mas a mesma coisa do sol é no melanoma. Então, em Queensland, na Austrália, é o lugar que menos tem camada de ozônio e tem mais irradiação ultravioleta, né, do sol. E lá é a maior incidência de melanoma, e são anglo-saxões, né, descendentes dos ingleses, né, na colonização inglesa. Então, você vê uma relação direta de um câncer... Eu não quero visitar esse lugar. Mas aqui também está terrível. Aqui está terrível, né? O sol está terrível. Você precisa ter cuidado com o sol. Tem que ter muito respeito ao sol, né? Não deve se expor tanto. Por outro lado, precisa da vitamina D, né? Que é uma coisa magnífica, né, para o ser humano, né? Combate vírus, a vitamina D é ótima, né? É excelente, é um imunoestimulante até. Mas precisa ter cuidado. Mas nós temos cigarro. Vamos falar de um negócio mais sério. Tabagismo, cigarro. Cigarro é o grande vilão do câncer. Se você pega o câncer de pulmão nos Estados Unidos, desde que quando começou o glamour do cigarro no cinema, e que matou John Wayne... Sim. Matou um monte, matou um monte. Mas se você pega mulheres e homens que morreram de câncer de pulmão, nossa, é uma lista desse tamanho. Era o cowboy, John Wayne, tirou o pulmão e morreu de câncer de pulmão.
não sai. Você pega a estatística, assim que começou esse glamour do cigarro, e todo mundo fumava, no avião, na sala de aula, todo mundo fumava. Era um horror. E é horror, né, cigarro. É um horror, tem que ser banido realmente. E aumentou e continua. Câncer de pulmão mata. Brasil, Estados Unidos, é uma doença terrível, ligada ao tabaco. Isso é. E aquele eletrônico isso. lá Sim. também não adianta nada. O eletrônico não tem nicotina. Ele não tem nicotina do cigarro comum, né? Mas ele tem o vapor e lesa o epitélio. É ruim, né? Quer dizer, não vale a pena esse cigarro eletrônico. Não é bom. Não ajuda a tirar o vício do tabaco. É uma luta com isso, com relação à educação das pessoas, com relação à cultura, né? E quem que é mais sensível? A criança, né? Na minha época, eu me lembro, os meus... Ali no Juvevê, onde eu morava, aqui perto do Couto Pereira, e as crianças adoravam ir comprar cigarro escondido do pai. Só que o dono da vendinha lá do bairro não vendia, né, para criança. Mas às vezes vendia porque ele queria ganhar o dinheiro, né? Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Então é complicado. E a criança começava a fumar cedo, né? Cigarro. E que vicia. O que vicia é a nicotina, que faz dependência. Pior do que a morfina. É uma dependência química. A pessoa não larga de fumar assim fácil, não. Nem mulher larga de fumar, nem homem larga de fumar. É um drama. Tipo açúcar, como é difícil tirar o açúcar. Aí é outra vicia, questão. né, Daí é açúcar, embutido, tudo que leva a câncer, né, do intestino, né? Precisa cuidar, né? Precisa fazer colonoscopia, falando da prevenção. Então você vê como tem coisas, né, com relação à oncologia. Tem muita coisa. Se o povo tem dificuldade em entender, mesmo tendo estudo, mesmo sabendo, porque assim, o cara que fuma, ele não acha que aquilo está fazendo bem para a saúde dele. É indiferente. E ele não larga, né? Ele não larga, né? O que dizer de tratamentos alternativos para câncer que não tem respaldo científico, muitas vezes até feito por próprios médicos? É verdade, tem isso também. Tem. Eu já ouvi de médico assim, de médico que não é oncologista, que falou assim: eu consigo resolver alguns cânceres, mexendo na nutrição e trabalhando com acupuntura. Não acredito. Eu acho que nem ele acredita nisso. Não acredito em nada disso. Mas existe uma cultura da desinformação também, né? Da parte... Assim, como o imperador de todos os males, a doença letal, grave, acaba sobrando áreas, essa penumbra, onde entra a medicina alternativa. Não a medicina alternativa que é necessário, musicoterapia, né? Tem coisas muito interessantes em oncologia, tem muitas coisas muito interessantes para dor, né? Para várias. A acupuntura, nessa medicina mais integrativa, integrativa, mais claro, holística, serve para dor a acupuntura e serve muito bem para dor, né? Mas não para tratar câncer. Né? Não existe isso, né? Altas doses de vitamina. Isso, também tem isso. Melatonina até usada. É uma porção de coisas. Eu acho que você tem que ver o cunho científico do trabalho numa revista séria e que está comprovado o resultado. Como é que se comprova o resultado? Você precisa ter tempo. Falei para você dos 5 anos, né? A pessoa está curada com 5 anos. Mama precisa ter 20. 20. Alguns cânceres de mama, os receptores hormonais, você precisa seguir a mulher por 20 anos. Tireoide, 15, 20 anos. Você precisa seguir. Né? Linfoma da Dilma, você precisa ter mais de 10 anos para dizer que está curado. O câncer do Lula aqui por cigarro e álcool, né? Do Lula. Câncer típico do trabalhador brasileiro, né? Cigarro e álcool. Na laringe supraglótica, né? Que ele teve o câncer. Curou com quimio e rádio, porque era pequeno. Ele não precisou perder a voz, né? Que muitos perdem ainda pelo SUS, porque é tão avançado. Daí não cura com quimio e rádio. Não cura. Um câncer da laringe
supraglótico ou do seio piriforme, né, do hipofaringe, dessa região que sofre o impacto do cigarro e do álcool. Cigarro e álcool formam mais câncer do que só o cigarro. Mas não é somado, é multiplicado. Multiplicado por 40 vezes. É complicado. E nos casos assim de procedimentos, de tratamentos mais, eu não vou dizer assim extremos, mas eu enxergo assim, por exemplo, a esposa de um primo meu agora, recente, esse ano, fez transplante de medula, né? Ela descobriu ano passado, estava muito fraca, meio anêmica, começou a aparecer umas manchas, né? E em janeiro saiu o diagnóstico, né? Deu leucemia, com certeza. E aí começa todo um tratamento. Tratamento, faz químio e transplante, que cura também. Ajuda a curar, né? Não cura todo mundo, mas cura um percentual grande. Quer dizer, agora ela com 55, vai passar o resto da vida atenta a isso. Com certeza sim, mas cura, né? Tem conforme o tempo... E tem uma boa resposta ao transplante de medula, a quimioterapia, né, que faz, você cura. Tem várias pessoas jovens, né, e adolescentes com leucemia, e a cura é muito maior do que em 1948, quando o Farber, né, começou a usar a primeira droga, metotrexate, né, o antagonista do ácido fólico, para tratar as crianças com leucemia nos Estados Unidos. Não, o progresso foi grande, enorme. E é engraçado, na medicina, às vezes ela está estudando um negócio para um tratamento e acaba servindo para outro. Existe isso. Vários. Existe, né? Exatamente. A pesquisa é muito grande, né? Mas são feitas em instituições muito sérias, né? E que têm o quê? Dinheiro para pesquisa. Essa guerra contra o câncer, que começou nos Estados Unidos com o Nixon em 1970, tinha muito dinheiro aplicado para pesquisa no câncer, em 70. E aí começou um desenvolvimento muito grande, porque até 70 estava meio estagnada a quimioterapia. Estava bastante estagnada. Você precisa ter um fomento das indústrias e dinheiro até de governo. Vamos dizer assim, se a parte política não entrar no tratamento do câncer, a coisa não vai bem. Política no sentido de recursos. Sim. Até porque a gente fala o câncer, mas não é mais de 200 tipos. E aí, para cada um, dependendo da pessoa, dependendo do grau, é um tipo de tratamento. Quantos tipos de químio existem? Nossa, milhares. Milhares que eu digo, porque tem os protocolos, né? Os tipos de associações. Então você tem uma droga, quantas drogas foram desenvolvidas, e daí achava melhor 2 drogas, alguns 3 drogas juntas, né? Daí começou os anticorpos monoclonais para certos cânceres de mama específico, como HR2, que eu contei para você. Então tem remédios específicos que chegaram a curar o câncer de mama, acredito, em alguns casos. E assim isso foi caminhando. E por último, a imunoterapia, né? De todos esses anticorpos, começou a surgir drogas para fazer com que a célula do corpo descobrisse o bandido. Quando a gente conversou um tempo atrás, você me contou disso, eu percebi um brilho nos seus olhos que parece que realmente é uma... É um caminho. É mais um caminho. No programa do Jô Soares, a questão de uns 10 ou 15 anos, foi eu não vou lembrar o nome do médico agora, naturalmente, mas foi há menos de 15 anos. Foi depois que eu tive o meu câncer. E eu vendo o médico falando sobre... eu fui atrás, me informar das coisas e tal. E o Jô perguntou para ele assim, como é que está a questão da evolução da cura do câncer? Aí ele falou assim, uma das grandes conquistas que nós estamos tendo aqui é aprender a encapsular, né? A fechar o tumor, né? Que se ele simplesmente tiver um tumor dentro de você, mas ele parar de crescer, ele parar de ir... É verdade. Dá para viver, né? Tornar uma doença crônica, que a gente chama. Cronificar a doença. Né? Existe uma conquista nesse aspecto também? Muito, com esses remédios todos, né? Ou associado à cirurgia, ou associado à radioterapia, que são as 3 armas principais para tratar o câncer. Você consegue, às vezes, fazer com que a pessoa viva bem 20 anos, 10 anos,
com um câncer que estava disseminado. Conseguem. Hoje em dia tem progressos. Mas tem também, por outro lado, as coisas mais sérias, né, que você não consegue debelar. Quem tem razão é a doença, não é o médico. A doença às vezes escapa de tudo que você está fazendo. E aí, como é que o médico vive com isso? Ele tem que aprender a conviver com o humanismo. E tem que saber que ele não consegue resolver tudo, que ele não consegue curar tudo. Na oncologia, o oncologista é o médico mais humilde, porque ele sabe que a doença é muito séria, que a evolução às vezes não é tão satisfatória como ele pensou ou pensava, né? Que ele podia resolver tudo, curar tudo. Não, não é assim. Não é assim. Às vezes tem que esperar o progresso da ciência, e que custa muito caro, né? Eu falei daqueles TILs, aqueles dos linfócitos, dos tumores, $1 milhão. Que é isso? $1 milhão? Quando eu falo esses números para mim, eu que fui muito humilde lá na Faculdade Federal, né, no Hospital de Clínicas, que a gente tratava indigente, você escolhia o remédio mais barato para dar para o paciente. A nossa indústria farmacêutica está tudo muito caro. Tem razão de ser? Remédios assim, que custam por mês 40 mil, 200 mil reais. É que a pesquisa é muito cara. Tá. A pesquisa de novas drogas. Eles gastam muito. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até lançar no mercado. Mas eu acho que a coisa é meio descabida. Eu não concordo com isso, assim, com esses preços desses remédios. Mas contra isso não tem como lutar. Não né? não tem como, né? E veja, daí alguém fala para a pessoa, tem lá esse tratamento com esse tipo de célula que você pode fazer. Primeiro que nem aceita, às vezes, o paciente nesses centros de pesquisa. E o custo, $1 milhão. Acho que isso não tem cabimento. Para quem que é isso? Para quem que é? E estatisticamente as tais remissões espontâneas? Então. Como é que provavelmente isso que chamam de milagre? Não, acho que eram muito poucas, né? Existe até artigo publicado, eu li sobre isso, sobre remissão espontânea, saiu numa revista chamada Cancer, que é uma revista de alto impacto, de oncologia, muito famosa, e que falava de remissão espontânea de alguns casos, né? Que geralmente era associado com quadros infecciosos que acabavam sumindo a doença, teve uma infecção, teve febre uma malária, alta, febre acabou desaparecendo. Provavelmente tudo é imunológico, do próprio corpo, né, que acabou exacerbando a defesa e que acabou fazendo uma resposta completa. Mas raros casos, raríssimos. Ninguém vai deixar apostar nisso. Né? Colocar isso daí como uma coisa... Eu acho que a pessoa tem que ter fé. Eu acho que a fé é importante. Eu acho, como terapêutica. Eu acho que você não pode menosprezar a fé das pessoas. Não pode. Você não pode menosprezar a religiosidade, a fé, no que a pessoa acredita, né? Só colocar ciência. Eu acho que não é só assim. Acho que não é um parâmetro só. Como é que você já enxergou isso na tua trajetória com relação aos teus pacientes? Com muito ecletismo, assim. Eu sou eclético nessa parte. Quer dizer, eu acho que a gente aceita tudo do doente, né? Que ele acredita. A gente pode orientar algumas coisas que talvez não estejam no caminho da realidade científica, da comprovação científica. Não, vou procurar lá um médico que está... Médico não, ou algum outro que esteja fazendo um tratamento espiritual. Não, tudo bem, de acreditar e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é assim. Né? Pode existir até, pode ajudar, mas eu acho que você não pode menosprezar a parte científica. Você tem que caminhar junto com o paciente, orientar. Não é fácil. Às vezes o paciente desiste do tratamento por causa da toxicidade do tratamento. Eu tenho pacientes. Não, chega, não aguento mais. Pessoas jovens, né? Vou dar um descanso, vou dar umas férias.
existe isso na oncologia também. Férias. Você dá férias, para um pouco, retoma. São esses aspectos que... Mas compromete o tratamento. Às vezes o paciente evolui com o câncer, né? Mas ele está acreditando naquele remédio que falaram para ele. Não. Off-label, né? Uhum. Sim. Não é da Anvisa, não. Sim, Anvisa não é remédio da Anvisa. Anvisa também é complicado, né? Tudo é difícil, né? Tudo é difícil nesse país, ó. Não é fácil, né? Não é FDA americano, né? Que eu acho que é muito superior à Anvisa nossa aqui. A nossa aqui é complicado. Politicamente é complicado. Muito complicado. Não vamos nem falar do Covid, né? Da primeira vacina, né? Do Covid, né? Complicado, né? Eu acho bem complicado. Muito. Eu acho que lá na aquela frente, chinesa, né? Talvez olhando para trás a gente entenda melhor o que aconteceu. Da vacina, né? RNA, sim, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Que foi o que o americano... Aqui veio só depois, né? Então, e eu escutei, só para a gente passar um pouquinho até para falar disso, porque tudo é da vida, do ministro, do chefe da Anvisa, falando da primeira vacina nossa para o Covid. Né? Daí ele mostrou, que as pessoas não sabem, a eficácia da vacina. Né? Não era 100%, era 50% de respostas, né, imunológicas. Quer dizer, nada é 100%. Não é que você tomou a vacina, você não ia pegar a Covid. Sim. E é o que aconteceu, né? Muitos tomaram e morreram, né? Porque era um vírus terrível. Ainda é, né? Ainda. Não, agora é mais atenuado, né? Por causa das mutações. Sim. Mas ainda tem Covid por aí, né? Sim. Só que não mata como matou. E matou muita gente. Matou, né? E a vacina tinha que ser usado, né? Isso tinha que ser uma coisa da política em benefício ao povo. Mas não vamos nem comentar. É tudo complicado. Tem que pôr dinheiro, né? Para tratar a saúde pública. É difícil. Tudo é difícil. É melhor investir. E no câncer também é complicado, porque tem custos, né? Tem custos envolvidos. Com relação ainda ao Covid, você percebeu alguma modificação com relação à oncologia? Não, as pessoas deixaram de ir ao médico. 2021, né? Você fazer sabe. Preventivos e fazer tal. Prevenção da mama. E isso aumentou. Mudaram, começou a aumentar câncer de mama mais avançado. Porque deixaram, né, de fazer mamografia. Não ia no médico, não ia no posto de saúde, não ia em lugar nenhum. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Começou em março de 2021 até 2022. Foi de março de 2020 até o final de 2021. 21, 22. 22 ainda tinha Covid. Mais atenuado, né? Sim. O ano passado é que já diminuiu. Então, as pessoas deixaram de fazer preventivo, colonoscopia, mamografia, exame da pele. Isso causou uma incidência maior do câncer em fases mais avançadas. Né? É um problema. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, quando a gente recebe um diagnóstico, né, a gente sempre tenta entender a origem daquilo. Né? Por exemplo, a esposa... vai no Google, vai no computador. Não, às vezes tenta entender na própria vida. Sim, não, mas vai, né? Não vai pesquisar? Também. Pergunta para o médico é menos, porque não tem muito tempo, né? No médico não tem muito tempo. E ele não vem, né, com questionário. O paciente dificilmente vem com questionário. Às vezes vem, escrito ali. Olha, é bom eu isso, li isso, é médico? bom isso. Eu não tenho nenhum problema de conviver com a internet, pelo contrário. Desde que procure a internet científica, não as fake news, né, e os problemas. Então, eu acho que o paciente deve se informar. Só que ele deve tirar a dúvida com um médico cientificamente bem preparado, bem competente. Porque daí ele vai ter uma informação prática e corrente do que ele pode fazer ou não. Porque não é o que acontece, né? Não é o que está na mídia, né? Sim. Na mídia você tem coisas assim, aqui curou o câncer, aqui fez isso, eu estou curado. Curado como? Quanto tempo? 5 anos já passou? O câncer voltou nela, na moça, na cantora. Voltou. Mas quem falou que estava curada?
Quem disse isso? Tem que ter cuidado. Tem que cobrar disso que falou isso, né? Não tem. Cura é com o tempo, né? No mínimo 5. No mínimo. E olha lá, né? Como é que é o vínculo que você recomenda para o paciente com relação ao médico? A confiança no tratamento? Eu lembro que uma vez... Essa palavra é mágica, né? Quando você... Essa palavra é mágica. Quando a gente se conheceu, quando eu tive o diagnóstico do câncer, aí você falou para mim, me corrija se eu falar bobagem, você falou assim, tenha uma opinião com o médico, porque quando você tem uma opinião de um médico, especialista, você tem uma opinião. Se você for pegar um segundo médico, você vai ter 2 opiniões. Não, meia. Meia? E se tiver 3, médico, você não tem opinião nenhuma. Você não tem... Ainda é assim? Você não tem... É complicado isso. Em pronto-socorro isso é complicado, né? Na emergência. Mas na própria oncologia isso é complicado, porque tem muito médico, né? Atualmente, na área oncológica. Mas você tem clínico, tem cirurgião, tem radioterapeuta, né? Você tem muitos profissionais, e ótimos, competentíssimos, né? Mas é complicado. Mas o paciente tem que escolher o seu médico. Qual é o seu médico? Que você está confiando o seu corpo, a sua saúde, que é algo fundamental, transcendente à saúde. Porque ninguém quer sofrer. Sofrer, dor, sofrimento, você se reduzir, né? Aquele medo, né? Da doença ou do prognóstico, dizer, não, estou condenado, né? Tem uma palavra, estou condenado. Daí você se deprime. Depressão. Eu sei. Quer dizer, então. Não, você tem que ter alguém que você confie e você pergunta, e ele te explana, e ele fala com você com bastante objetividade, não para te agradar. Você não pode agradar. Você tem que falar o que é certo. Com humanismo, com carinho, com cuidado, não é? Mas não com falsidade. Para câncer, isso não vale. Você tem que ser correto. Tem que ser um pouquinho pragmático. Pragmático, mas ser humano. Às vezes o paciente não merece um diagnóstico assim tão duro, no sentido de que a doença que ele está tendo seja tão letal, o imperador de todos os males, né? Fatal. Às vezes você não precisa ser assim tão duro com o paciente. Então você tem que ser humano, ter humanismo, ter compaixão. Você tem 2 palavras em medicina para o estudante de medicina. Não é? O estudante de medicina precisa ter curiosidade e compaixão. Desde o começo. Desde sempre, né? Curiosidade. Então ele tem que estudar. Ele tem que estar sempre aprendendo. Um eterno aprendiz. E confiança, né? O paciente, a parte do paciente com o médico é confiança. Aliás, é inquebrantável, né? O paciente confiou, você toca o barco. Caminha junto, dá tudo certo. Mesmo que haja uma intercorrência. Mesmo que haja uma intercorrência, o paciente vai saber reconhecer, ser resignado, né? Saber que nem tudo dá tão correto assim na medicina. Medicina não é uma ciência exata. Ainda mais cirurgia. Não é uma ciência pronta. Pronta. E cirurgia é uma coisa de risco. Risco da anestesia, risco do próprio ato cirúrgico, né? Não é assim. Né? O Faustão fez o transplante, dá tudo certo. Não é assim, não. Ninguém sabe o que ele está sofrendo, provavelmente. Tem que fazer mais um transplante do rim, que não deu certo. Não é tão simples. Antes de eu conhecer você, a primeira consulta que eu fiz com você, logo que eu tive o laudo, né, do câncer da tireoide, eu tinha ido no endócrino, claro. no Estênio Camacho, que foi um dos que foi meu aluno. Foi teu aluno. Foi meu aluno. Foi um dos que me levou a você. Entre outros nomes, me levaram a Simões. Que você não conhecia. E aí ele falou o seguinte, porque eu tinha ido antes numa outra médica que me deu um laudo de fatal.
Pois é. Eu saí... Tudo então, bem. Cada um interpreta de uma maneira. Né? Era um caso raro, que não sei o quê, que infelizmente ela estava me dando uma notícia que ela nunca gostaria de dar para ninguém. Aí eu imediatamente... Eu entrei em desespero, naturalmente. Claro, né? Lógico. Aí uma médica... E jovem, quantos anos? Quantos anos tinha um jovem? Eu estava com 39. Nossa, super jovem. Aí eu nadava naquela época, e nadava com uma oftalmologista. E eu fui nadar, ela está meio triste hoje, Glauber. Eu falei que sim, acabei de receber um laudo assim, assado. Ela, câncer de tireoide? Só um pouquinho. Não é assim não, vai ser... Eu falei, ela falou, vai lá no Estênio Camacho, que é amigo meu. Que bom. Fui lá, cheguei lá, não conhecia ele. Claro. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, cara, de um câncer. Ele falou, mas você tem uma cura. A cura chama-se cirurgia. Isso. Daí eu falei Isso assim... mesmo, exato. Eu posso sair do E ele é clínico, hein? Ele é clínico. É. Eu falei para ele, eu posso sair do teu consultório e levar uma boa notícia para minha família? Ele falou, pode. Só o seguinte, você vai lá no Simões e faça tudo o que ele mandar. Não abandone o médico, não abandone o tratamento. Claro. Siga o tratamento. É verdade. E eu acredito Deu nisso. tudo certo. Não, vai dar certo. Quando eu tive hepatite, quando eu tinha 5 anos de idade, voltou o mesmo pensamento. Hepatite A, né? No caso. Lógico. Mas eu com 5 anos eu achei que ia morrer também. É verdade. Diferente da hepatite viral, né? Que é um negócio sério. Hepatite B, C. Nossa, são sérios. E por isso que tem vacina, né? Tem que falar que tem vacina da hepatite. E como é que tá a tua vida? Minha vida? Daqui para frente, como é que você olha o teu trabalho, a tua profissão? Agora que a gente está indo para os finalmente da conversa. Eu tenho muita humildade, né, na minha profissão. Eu não sou uma pessoa prepotente. Eu reconheço essa humildade. Eu acho que a gente não pode tudo. Não pode. Eu acho que às vezes quem tem razão é a doença, não é o médico. Eu digo isso, né? Eu reconheço que a medicina ela está em evolução constante. E você para se manter bem informado, você tem que estudar. Todo dia. Tem que estudar todo dia. E o caso do paciente merece uma dedicação exclusiva. Cada paciente é uma pessoa que merece o maior respeito com relação à doença que ele tem e ao tratamento que você vai fazer para ele. Seja cirurgia, seja químio, seja rádio, e o tratamento multiprofissional, não é nem multidisciplinar, é multiprofissional. Quem vai atender? O médico oncologista clínico, o cirurgião plástico para fazer a reconstrução, o radioterapeuta. São todos profissionais que você tem que ter essas pessoas juntas de você, que você confia também nesses profissionais, para oferecer para o paciente o melhor tratamento. E as diversas opções que ele pode ter, que às vezes não é uma só, né? Tem várias. Ele tem que escolher a melhor. Eu continuo trabalhando, né? Menos do que antes. Trabalhei muito, né? Trabalhei demais desde a época de acadêmico, no hospital, quer dizer, me inseri, me mergulhei ali no mundo do hospital. Isso desgasta bastante também, né? Quer dizer, às vezes você deixa a vida social um pouquinho e só estuda, só trabalha. Fiz carreira universitária, fiz pesquisa, que é uma coisa difícil, né, no Brasil, pesquisa experimental, inclusive. Mas abre os horizontes de que também tem esse aspecto da medicina, do ensino, que o hospital ou a faculdade que não tiver pesquisa, ela é uma faculdade pobre para o ensino. O melhor ensino de medicina é na faculdade ou na escola de medicina que tem pesquisa, além da prática. Tem que ter as duas coisas junto. Tem que saber ensinar o estudante a palpar, mas tem que ensinar o estudante a pesquisar, tanto dos livros, né? Hoje tem a internet, né, que é muito boa, é fácil, ajudou muito. É rápido. Muito, né? Muito. No meu tempo eu ia no Index Médicos, na biblioteca. Mas o estudante não deve deixar de ir na biblioteca, né?
Não deve. Não deve deixar. É uma pena se deixar. Você acha que está vindo uma nova geração boa de médicos na oncologia? Eu não critico nada. Né? Eu acredito. Eu acho que tem gente muito boa. Tem gente muito boa, tem gente dedicada, tem gente que faz formação fora, né? E volta para cá. Tem as dificuldades normais do país, de tudo, do SUS. Né? Mas tem gente muito boa que faz medicina, oncologia no SUS e são ótimos, são brilhantes. Fazem o que podem, mas fazem muito bem. Sabe? Como eu fazia pelo SUS. Eu fiz muito SUS. Né? Trabalhei muito. Meus pacientes eram pacientes particulares. Tive alguns, um ou outro. O convênio, né? Porque as realidades foram mudando, né? Da medicina. Né? Caiu o particular, aumentou o convênio. Você sabe disso, né? Isso é uma outra história. É outra história, né? É outra história, né? Mas eu acho que não é isso. Quando você recebe o paciente, você não vê isso. Você vê o paciente, não se ele vai te pagar, ou se é convênio, ou se é o SUS. O verdadeiro médico não vê isso. Ele vê o doente, o paciente, a doença que está ali e o respeito ao paciente que está com uma doença séria, grave, né, que acaba impactando muito na vida dele. E a família, né? Impacta tudo. O câncer... Criança daí, então, é pior ainda, hein? Criança é um negócio seríssimo. Câncer em criança. Professor Doutor João Carlos Simões, eu quero muito agradecer Te agradeço. tua presença aqui, tua disponibilidade, porque nada, agenda de médico... Espero ter ajudado. Eu espero muito, e quem está nos acompanhando, eu espero que também tenha trazido um pouco de esclarecimento a mais sobre um universo tão gigantesco de um único aspecto da medicina. Ele por si só é um universo. É verdade, muito grande. Hoje em dia é um ramo da medicina, a oncologia, enorme, mas fantástico, né? Porque você tem hemato-onco, os tumores líquidos, né? Infantil, reconstrução, nossa, é muita coisa. E enquanto sobe os nossos créditos finais aqui, agradecendo o seu tempo, agradecendo o tempo de quem nos acompanhou, o que você faz de hobby? Qual que é o teu lazer? Estudar. Não, eu leio muito. Eu já vi umas fotos suas na Route 66 também. Exatamente. É fantástico, né? Estados Unidos. Eu não conheço lá. É muito interessante, né? Mas a lazer ou a estudo? Não. Eu gosto de viajar. Gosto de viajar. Agora a Covid foi um negócio horrível, né? Sim. Porque parou tudo. Então agora que a gente está retomando algumas coisas, né? Mas eu gosto até da Argentina, dos nossos irmãos aí, Bariloche. São lugares lindos. Peguei neve no meu aniversário. Foi fantástico. Deu certinho. Né? No meu aniversário, 24 de junho, eu estava em Bariloche e estava nevando. Então, para mim, fui premiado. Não, foi a primeira vez que eu fui para lá. Então, eu gosto de conhecer a América do Sul, gosto de ir para fora. É isso, leitura, romances, livros. Gosto muito, leio sempre. Não só medicina. Não só medicina, livros, que você romances. Recomenda leitura não médica? Não, eu estou lendo um livro, assim, antigo até, de uma escritora inglesa, Os Hóspedes. Muito interessante, recomendo para você. Chama-se Os Hóspedes. Já é um best-seller. Não, até romances. É interessantíssimo, achei muito bom. Mas tem coisas até nacionais, né? Tem uma literatura nacional muito boa, né? Machado de Assis, etc. Mas tem coisas boas. Que maravilha. Que bom. Obrigado mesmo. Obrigado você. Obrigado. Saúde para todos.